dia. Nós vamos, mais uma vez, estar cultuando a Deus, conversando a respeito da sua revelação, a respeito do seu projeto de criar o homem e restabelecer o contato, o convívio com o homem, não é? Através da graça, tá bom? Então a gente vai estar conversando sobre isto. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui algumas coisas. A gente vai então para o texto aqui no Salmo 119. O Salmo 119, versículo 156, não é? A gente tem um texto, aliás, quando a gente está conversando sobre o Salmo 119, a gente termina enriquecendo a nossa conversa, porque a experiência do salmista, né, a maneira como o salmista entende, né, essa revelação de Deus, bate exatamente com a nossa maneira, ou com as nossas fraquezas. Não é? E aí a gente fica se identificando fácil com a nossa maneira errada, né, de entender essa revelação de Deus, tá bom? Então, estamos, não é, muito parecidos com o salmista. E aí, a gente vem para o Salmo 119, versículo 156. E o texto diz exatamente assim: Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Tá? Aí a paráfrase terapêutica vai nos falar, vai nos dar uma luz a respeito dessa realidade, a respeito disto que o salmista está falando, não é? E que devemos estar atentos. Então, a paráfrase terapêutica diz assim: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora, e por seu Espírito ajudador, nos tem feito entender e desfrutar das suas misericórdias. O salmista fez isso muito bem, né? Ele tem nos levado a viver e desfrutar de suas misericórdias. E isso também tem nos vivificado conforme seus juízos benéficos para com todos nós. Então, o fato de reconhecermos a sua misericórdia e de sabermos conviver com seus estatutos, com os seus juízos, faz com que a gente possa até descansar de que ele sabe como cuidar de nós, né? Sem precisar ficarmos nessa angústia, nessa luta que o salmista demonstra ter, não é? Num texto como esse. Veja só que primeiro ele diz, muitas são, ele reconhece as misericórdias do Senhor, mas agora ele pede, vivifica-me. É como se fosse assim: Senhor, eu não estou vendo tu fazer isto, eu gostaria que tu fizestes isto. Tá? Quando, na verdade, quando você conhece a misericórdia de Deus, você facilmente percebe, né, a maneira como ele vivifica a todos nós. Muito bem. Vamos aqui, o segundo momento, a gente vai falar sobre o nosso culto terapêutico, até em cima da experiência do que o salmista está nos destacando nessa oportunidade. Então, a gente vai hoje, mais uma vez, lembrar o seguinte: afirmativas que mostram que nós, seres humanos, entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. O pecado, a queda original, o pecado original, como que nos cega, não é? Nos impede de ver totalmente e entender totalmente essa revelação de Deus, esse amor de Deus para conosco e para com todas as pessoas, tá bom? Veja só, quanto mais eu conheço o amor de Deus, menos traumas eu tenho. Quanto mais eu conheço o amor de Deus, menos angústias eu tenho, menos problemas psíquicos eu tenho, menos problemas emocionais eu tenho, porque
eu conheço melhor esse amor e eu descanso nesse amor. Tá bom? Então veja como está tudo muito interligado. Né? Quanto maior a minha angústia, mais eu demonstro que conheço menos a respeito desse amor de Deus. A não ser que seja uma questão biológica, aí é outra questão. Mas na questão psíquica, na questão, né, emocional, aí está tudo ligado, tudo interligado com esse amor de Deus. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, temos Moisés entendendo que o dilúvio era Deus reiniciando a humanidade. Isso é uma enfermidade terrível do entendimento de Moisés, né? Por muitos motivos, tá? Moisés compreender que Deus se decepcionou com a humanidade e queria criar tudo de novo, é não conhecer Deus. E eu não posso criticar Moisés, porque eu seria a mesma coisa. Eu entenderia do mesmo jeito. Entendeu? Então, a fraqueza de Moisés em compreender o amor de Deus é a mesma fraqueza que eu tenho hoje para compreender esse amor de Deus. Tá? Então não tem como criticar, não é? Seria como é o cego, o faminto criticando, tem um negócio desse assim, né? Cego empurrando cego, enfim. Né? Eu não tenho nenhuma condição de criticar Moisés, porque eu sou a mesma coisa, eu creio, eu sou fraco, eu tenho dificuldade de entender esse amor da mesma forma, tá bom? Deixe-me ver aqui uma coisa para tirar uma dúvida. Tá certo. Tá correto. Né? Então vamos ver aqui ainda sobre isto, né? De Moisés. O que é que eu faço aqui? Clico aqui e venho aqui. Aí veja só. Deus onisciente, né? E sábio saberia, né? Saberia um plano de salvação próprio, tá? Por quê? Como começou com Enos a ser invocado, como diz lá em Gênesis 4, 26. Negava o que Moisés fez, negava o amor de Deus para com todos que pereceram. Né? Vamos destruir, porque desobedeceram. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. E se Moisés conhecesse bem o amor de Deus, não entenderia nada daquilo que ele entendeu. Entendeu? Deus sabia que o homem iria pecar. E Deus a si mesmo disse, mas eu vou criar. Então ele sabia, não tinha nem como ele se arrepender mais. Né? Porque ele sabia de tudo que aconteceu. E antes de criar o homem, ele arquitetou um plano de salvação, que é a graça que todos nós conhecemos. Desde Adão, a graça funciona. Desde Adão, o Espírito funciona para que o maior número possível de pessoas sejam salvas. Tá bom? Então, não podemos esquecer isto. Aqui atrás de mim, né, temos uma imagem, desde o começo dessa semana, desde domingo, a gente tem apresentado algumas imagens que lembram, né, a criação do homem, desde o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim por diante. Né? E deixa eu tirar aqui a minha imagem para que você possa perceber. Então aqui está Adão e Eva, né, no jardim, foram criados e estão agora desfrutando, pelo menos nesse momento aí, desfrutando do jardim, do Éden, onde eles foram criados e para onde eles receberam a responsabilidade de cuidar. Vamos aqui para o dia de hoje? O dia de hoje. O dia de hoje está aqui. Então, nós temos aqui o culto de hoje, não é? O culto que estamos realizando ao Senhor. Aqui temos o dia de hoje. Então, vamos ver aqui o dia de hoje. Então, a gente já sabe que o mês é o mês branco e é o mês roxo, tá bom? Mês branco e o mês roxo.
Que mais? O dia. Hoje é o dia dos estilos musicais de todos os tempos. Estilos musicais de todas as épocas, né? Dia Nacional da Criação da Primeira Tipografia no Brasil, 1634, na cidade do Recife. Dia Latino-Americano da Militância Educativa contra as Alienações Capitalistas. Latino-Americano da Militância Educativa contra as Alienações Capitalistas. Dia Mundial da Fundação do Maléfico Nacionalista Cristão Partido Nazista. Veja só quanta coisa, né? O Partido Nazista, ele era maléfico, nacionalista e cristão. Acredita nisso? Tudo numa frase só. É o que aquele partido era, tá bom? Então, é o Dia Mundial da fundação daquela coisa lá. E o que me entristece aqui é o cristão no bolo, viu? Realmente eram muito cristãos, né? Ou seja, defendiam, mesmo de maneira anticristã, defendiam, brigavam, lutavam, faziam guerra em relação a essa cristianidade, né? Então, é o Partido Nazista Alemão. Dia Mundial da Fundação, já falei, né? Maléfico. E Dia da Aversão Social a toda religiosidade intolerante. Toda religiosidade intolerante. E Dia Internacional dos Grupos Musicais Populares. Tá bom? Aqui tem um link, ó, que esse link leva a informações sobre o dia de hoje. Aqui o link, tá bom? O que é que... Outras informações nesse dia. Aqui tem orientações de como, né, para fazer a vida melhor. Para fazer a vida melhor, tá aqui. E no final, tem aqui várias sugestões, e aqui no final tem: busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Como ser luz e sal, né? Como ser melhor luz e sal para você mesmo, para o seu bem, tá bom? Hoje é um dia especial para isso. Aí tem aqui, olha, um banner falando sobre o Salmo 119, que nós temos trabalhado cada dia, né, nos cultos matutinos. Aqui está falando sobre obediência, não é uma questão de opção. Conversão, batismo, ceia, dízimo, testemunho, comunhão e cidadania, tá? São obediência, não é uma questão de opção. Aqui está falando um vídeo sobre regenerações humanas, outro vídeo estudo sobre a graça de Deus, outro sobre as 12 partes do conteúdo bíblico. Aqui tem uma propagandazinha da Anhanguera convidando para o vestibular. Aqui tem um banner sobre cultura apocalíptica que faz parte, veja só os assuntos: abismo no céu e inferno, anjos alados celestes, anticristos. Tudo isso são assuntos que estão na Bíblia e estão relacionados à cultura apocalíptica. A gente precisa conhecer isso para poder entender como é que aquilo faz parte do ensino bíblico. Bem-aventurado, né? As bem-aventuranças também, tem aqui um banner chamando a atenção dessas bem-aventuranças, desse estudo que estamos fazendo. Aqui tem sobre a igreja primitiva de Jerusalém, né? Um grande exemplo de evangelização, né? Como é que é a melhor maneira deles? Sendo bênção entre eles e na comunidade deles. Excelente evangelismo, o melhor evangelismo que eu conheço. Aqui tem uma resposta cristã aos maus testemunhos que damos. Então, né, semanalmente a gente vai fazer isso, e aqui está fazendo um convite já para o que fizemos no sábado passado. Aqui está sobre o casamento infeliz, né, um banner chamando a atenção para o estudo que fizemos, e tem aqui o link que vai nos levar para esse estudo. Aqui está um site aplicativo onde estamos concentrando todo o conteúdo já publicado em nossos ministérios e conteúdos que temos utilizados em nossos ministérios, tá bom? Então estamos juntando, ainda tem muita coisa, e todo dia a gente está acrescentando algumas informações nesse, e aí tanto facilita para mim quanto está facilitando para muitas pessoas que estão utilizando esse serviço. Aqui está o culto de ontem, que está lá no YouTube, né? Aqui é o terceiro momento, esse aqui é o segundo momento, e aqui é o primeiro momento. São momentos que você, clicando nessas imagens, você vai lá para o YouTube e assiste
não é o que cada um desses momentos do culto apresentou. E aqui, aí esse daí só está disponível para mim, é o culto de ontem, né? É o culto de ontem aqui no Facebook. E enquanto ele estava disponível, ele foi curtido por Jadelson Sardinha, ele foi curtido por Ivete Espíndola, ele foi curtido por Marcos Brandão e ele foi curtido por Maria Arideia, tá bom? Então esses participaram do culto de ontem, curtindo, né, aquilo que ocorreu. Irmã Ivete já está por aqui. Bom dia, irmã Ivete, prazer em vê-la. E está cultuando com a irmã, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. Vamos aqui para esse tema de hoje, que é sobre dízimo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre dízimo, que é um assunto tão assustador para muita gente, né? Muito assustador para muita gente. Então, vamos ver alguns aspectos da questão de dízimo. Então, o dízimo é de Deus. Não é de igreja, não é de pastor, não é de ninguém. O dízimo é de Deus. Isso precisa ficar bem claro na mente da gente, tá bom? Por quê? A tendência nossa é querer administrar o dízimo. A gente entrega para a igreja, mas a igreja tem que gastar do jeito que eu acho que deve. O dízimo não é seu, o dízimo não é da igreja. Tá? Então precisamos ter algumas orientações de como usar esse dízimo. Não é uma questão de opção, mas de obediência. A Bíblia coloca como dê a César o que é de César, ou seja, é uma obediência a Deus, dá a César o que é de César, impostos, taxas, etc. Isso é uma ordem de Deus. E também é uma ordem de Deus que deve ser entregue a Deus o que é de Deus. E está dentro do mesmo contexto. Entende? Não é ser dizimista e mentir no imposto, não. Isso aí está tudo interligado um com o outro. Tá? Obedecer a um e obedecer o outro. Então tem aqui Marcos 22, 21, né? Entrega a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Aí tem aqui alguns argumentos. Primeiro, o dízimo é de Deus, pertence a ele para os planos dele. Segundo, ele criou tudo e deu à humanidade para administração. Ele criou todas as coisas, né? Terceiro, ele usa o dízimo para promover seus propósitos no mundo. Tá? O dízimo é usado para os propósitos de Deus. Não é de ninguém, mas de Deus. Quarto, ele usa a fidelidade para também promover seus planos no mundo. A fidelidade. Ele usa o dízimo, mas usa também a fidelidade dos seus obedientes, daqueles que entregam seus dízimos. Ele deixou claro que é dele e deve ser entregue a ele. Se eu entendo que ele me autoriza a entregar a igreja, então é a igreja que eu entrego. Se eu entendo que ele quer que eu entregue, por exemplo, eu estou orientando, eu tenho tido contato com muitas pessoas que não estão em igreja nenhuma e são salvos. Igreja não salva. Então, por vários motivos, não estão em igreja nenhuma. Vários motivos, inclusive criados pelas igrejas. Entende? Pelas lideranças, pelo joio que faz parte da igreja. Né? Então, qual a orientação que eu dou? Bom, eu estou chamando a atenção sobre igrejas em famílias. Então, todos entregam o dízimo e a família vai decidir o que fazer com aquele dízimo. Entende? A família vai decidir. Porque é do Senhor, não é da família, mas é família, já que é uma igreja em família, então vai ser decidido pela família. Tá bom? É uma orientação que nós estamos dando para algumas pessoas. O que mais? Então, isso aqui é a questão do dízimo. Vamos aqui para a nossa oração, né? Nossa oração, a gente já passou 5 minutos do nosso momento, mas vamos lá. Né? Vamos para a nossa oração final, para esse primeiro momento do nosso culto. A oração diz assim: Senhor, magnífico Deus,
somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por tua misericórdia em conviver conosco, considerando a importância do dízimo do Senhor, a reverência da mordomia na fidelidade do adorador, a entregar completa, corpo e alma, tudo o que for. Queira, Senhor, que este nosso culto matutino de sempre seja abençoador, curador, um descanso a todos, um ponto seguro para as almas carentes de conforto, que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor da tua paciência, sendo bem-aventurados teus filhos nesta existência. Dos que participam destes nossos cultos, te agradecemos pelos aniversariantes no dia de hoje, imploramos conforto e cura aos que estão em dor, direção aos que precisam para enfrentar crises, teu carinho aos que se sentem abandonados dos irmãos, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos e agradecemos por teu bem, apoiados no nome do teu Filho Jesus, nosso bom pastor, agora e para sempre. Amém. Então, esse é a nossa oração, né? Finalizando, né? Nesse momento final. E por último, aqui os lembretes que a gente pode mencionar, né? Nessa oportunidade. Primeiro, o nosso culto tem 3 momentos, a gente está sempre relembrando isso. O primeiro momento, que é esse, é um momento devocional. O segundo momento é reflexivo, vai ter na estante. E depois nós vamos ter um momento mais teológico, tá bom? No YouTube, quando você clica e vai para o YouTube, então lá o YouTube pede que você se inscreva e incentive outros a se inscreverem no canal. Quanto mais gente inscrita e quanto mais curtidas, mais gente vai conhecer aquilo que nós estamos vivendo, pregando, refletindo nessas oportunidades. No link 4, você tem vídeos lives de estudo que nós recomendamos, tá bom? Na descrição deste culto. Então, lá no link 4, você tem vídeos estudos. Daqui a pouco a gente volta, não é? 7h50, que já passou, né? Vamos falar sobre bem-aventurança e recados aos ricos. Muito importante o recado de hoje. Lá para as 8h10 a gente volta, né, com o terceiro momento, Jesus, né, a gente vai conversar sobre alguns assuntos e a gente vai chamar a atenção para o texto bíblico e para a declaração, né, declaração doutrinária e falar um pouquinho sobre psicologia. Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida em sua vida profissional. Repensar sua vida profissional. O que Jesus melhoraria se ele fosse você? O que ele iria trabalhar para melhorar a sua vida profissional? Em sua rede social, divulgue: Igreja é um hospital aberto de amor, não é? É um hospital aberto de amor para o mundo, de amor cristão para o mundo. Tá bom? Então faça isso e com certeza Deus vai ser glorificado na sua vida e nesse dia, né, nos seus relacionamentos, tá bom? Então, até no instante, quando a gente vai voltar para o segundo momento do nosso culto. Deixa eu botar aqui o som.